Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou falar sobre a sua nova visão sobre consumo. Agora provavelmente você vai consumir por cota. Vai ter um certo limite que a elite acredita que seja suficiente para você ter um consumo funcional. Acredito que você deva ter visto aí sobre o apagão da Europa. Muitos estão apontando esse apagão como uma tentativa de emplacar um controle sobre redes sociais na Europa. Outros estão falando que é para gerar um choque na sociedade, para ver se algumas pessoas animam ir para a guerra. Eu vou tentar trazer esse evento como algo um pouco mais sombrio, porque ao ver o que o Fórum Econômico está falando sobre a transição de produção do planeta, está rolando uma certa dificuldade de implementar pelo fato que os robôs inicialmente são mais caros que os seres humanos e tem aí a questão da energia gasta por esses robôs e toda uma dinâmica de mão de obra, de pessoas dando suporte a essas novas fábricas, e tá rolando essa dificuldade de fazer essa transição. E a ideia deles é, eu diria que até bem simples. Acredito que você já deva ter ouvido em algum lugar que toda vez que acontece um evento muito específico e muito brusco dos controladores aí do estado, vem mudanças significativas pelo fato de que é um momento crítico e você tem que entender o momento e obedecer o ordenamento. E esse pessoal vem falando muito sobre redução de produção. Você reduz a quantidade que a sociedade consome para poder fazer uma transição mais tranquila. E para isso, ele não é o novo líder, ele é uma espécie ali de tapa-buraco, mas ele já vem defendendo abertamente que as massas vão ter que se controlar no consumo de energia, no consumo de água e no consumo de comida. Ou seja, tudo que gasta energia e rivaliza com os robôs das fábricas terão que ser reduzido. Essa energia vai ter que ser retirada de algum lugar e vão retirar essa energia de você e o seu consumo será tabelado. Eu vou trazer essa provocação sobre a perspectiva da liberdade de expressão. Eu sei que você deve estar se perguntando o que diabos tem a ver liberdade de expressão com produção, mas você vai ver que faz muito sentido no final, porque são várias agendas que uma vai protegendo a outra e o seu consumo vai ser castrado baseado no que tu pode reclamar ou não. Então, entenda a liberdade de expressão enquanto a liberdade do indivíduo de expressar a sua perspectiva de realidade do ambiente, independente da sua colocação na hierarquia social. E por que expressar a sua perspectiva? Pelo fato de que as massas têm um fenômeno de massa que é o eco informativo. Quando uma pessoa, normalmente um classe média baixa, reclama de algo, normalmente a demanda desse classe média tem um alcance para baixo e para cima. Ou seja, ele consegue ecoar em várias margens possíveis. O ódio contra a classe média não é à toa. A classe média tem mais poder do que ela imagina. E quando acontece isso, a tendência é que tem aquele momento de sobriedade que as pessoas olham e falam: epa, pera, eu tenho esse problema também. Então, quando gera essa conexão de demanda, quando a minha demanda se conecta com a mesma demanda de um indivíduo distante de mim, começa a gerar esse eco e começa, obviamente, a gerar tumulto nas bases da população, dando aí uma modificação no humor do espírito social. Não é à toa que quando você quer derrubar um presidente, tu começa a tentar encontrar eco. Você vai ver vários políticos que é contra, que não é da base do governo, que é contra o governo o tempo todo, não falando do governo em si, mas falando de problemas da população, porque o problema do governo em si é irrelevante. Então eles estão tentando trazer para a população para ver se eles acham esse eco e muda o humor da população em si. E obviamente
vai ser liberado isso? Obviamente que não. Como eu já disse em algumas provocações passadas, a massa, ela não tá entendendo que essa ordem vai colapsar e que vai dar merda para todo mundo. E esses ecos informativos, eles acabam gerando um colapso nessa anestesia. A elite sabe que para tocar algumas mudanças, a elite precisa que a massa esteja bestializada e alienada. Pois, óbvio, se ficar havendo muita mudança dentro dessa dinâmica de hierarquia social, de competição por demanda, ela vai perder o espaço de extração dela e também vai perder o seu espaço de poder. Logo, qualquer tipo de fonte de eco informativo tem que ser suprimida. E por que eu estou falando de supressão de liberdade de expressão? Porque já está no Senado, ou seja, já está na boquinha da aprovação, mais uma lei de controle de informações dúbias. Você já deve imaginar do que eu estou falando. E nessa nova lei de informações dúbias, está lá que você, um ano sim, ano de eleição, acontece a cada 2 anos, ou seja, ano sim, tu pode reclamar de servidor público e ano não, você não pode reclamar de servidor público. Ou seja, ano eleitoral, você não pode falar de agente político, ou seja, eles podem cagar na tua cabeça e no ano da eleição você não pode reclamar deles. Você tem que ser um ser humano polido, seja educado, seja polido, porque senão a sua liberdade será cerceada, você terá que sair do debate público. E esse cerco de liberdade, ele será necessário pelo fato de que, como eu já disse antes, só haverá 2 classes depois de 2028. A classe dos extratores, que vão extrair recursos da sociedade, e a classe dos extraídos, que é a classe que vai entregar os seus recursos, a sua mão de obra, a sua vida para manter esse país. O que nos leva, não sei se tu conseguiu compreender, a uma espécie de caixa de Pandora, que a única coisa que sobra é a esperança de melhora. Veja, nós temos dois panoramas. De um lado, a elite global expondo para o planeta que é necessário nós começarmos a aplicar cota de consumo na população, e por outro lado, nós vemos que as pessoas que vão implementar essa cota, elas já não podem mais serem criticadas. Consegue entender a fusão diabólica que está acontecendo na tua cara? Onde um monte de maluco, fã de robô, quer fazer substituição de mão de obra, e para isso eles precisam da energia e da redução de competitividade do mercado para que eles se afirmem, para que eles consigam quebrar os seus concorrentes que vão estar utilizando seres humanos, para aí sim acabarem de fazer a sua transição. E esse jogo de manutenção de poder, de manutenção de espaço de extração popular, extração de massa, está sendo protegida pelo cerco da liberdade do indivíduo expressar o seu ódio quanto a isso. Na minha opinião, nós vamos viver de eventos emergenciais, ou seja, vai haver um evento estranho e os indivíduos vão ter que se condicionar à redução do seu consumo aos poucos. Não vai ser feito de maneira descarada, vai chegar, acabou o teu consumo. Para passar uma aberração dessa, você vai ser condicionado pelo zeitgeist, pelo espírito do momento. Estamos em crise, estamos frágeis. Então, aceita esse ordenamento, aceita esse direcionamento. É só por agora, relaxa. E a gente sabe muito bem que nunca é só por agora. Então, assim, se prepare, pois você vai estar que nem aquele personagem lá, o Vingador. Acho que não é o Vingador, o maluco tá amarrado na cadeira vendo os bandidos explodirem a casa dele. Porque é mais ou menos o que vai acontecer. Do teu lado vai estar um monte de gente alienada, hipnotizada coletivamente, e um monte de maluco aplicando um monte de eventos em cadeia. A cada 2, 3 meses terá, na minha opinião, um novo evento maluco que simplesmente vai condicionar todo mundo a viver que nem escravo. Você tem uma cota de comida, você tem uma cota de água,
você tem uma cota de luz, você tem uma cota de internet, e mesmo que você receba mais dinheiro, se você quiser mais um pouco, o valor desse mais um pouco será absurdo. Nós estamos muito ferrados. E se você é um ouvinte médio do canal, você deve saber que tudo que tá ruim aqui no Brasil com certeza pode piorar. E como que piora uma desgraça dessa? Obviamente piora com os nossos queridos memes, nossos queridos representantes do povo, que são fruto dessa marginalização intelectual, onde você reduz a noção lógica das coisas, onde um ser humano em 2025 pergunta se você come dólar. Então você substitui o efeito lógico, racional por sinalização de virtude e moralidade barata. A tentativa de salvar por ser do bem, essa coisa do brasileiro que temos que ser pessoas de bem. Então assim, Laranjão tá metendo taxa, tá colapsando o planeta inteiro. Em maio já começa as taxas desse maluco do caramba. E, bem, os nossos queridos memes, os memes da esquerda, estão tentando recuperar o gênero do passaporte da nossa anja loura, enquanto os nossos memes da direita estão tentando a anistia enquanto cavalo de Troia para salvar o direito político do mito, né? Assim, o pessoal não tem muita capacidade intelectual de entender todas as nuances que tá acontecendo no mundo, que pode dar uma merda do caramba, né? Tudo isso. E óbvio, quando eles perceberem essa ideia de controle de recursos, isso aí já vai estar já muito bem encaminhado. O pessoal do jurídico já vai ter colocado algum princípio do consumo aqui no Brasil, se é que tu me entende, e vai passar de carrada. Quando isso acontecer, obviamente, os memes de esquerda vão falar sobre consumo social. Você tem direito a uma cotinha maior de consumo, e para isso tu vai ter que pagar um pouco a mais de imposto. E os memes de direita vão falar que não é preciso cota, é só você comprar o suor do seu rosto que tá tranquilo. Então ambos vão ter uma visão limitada e porca da situação. Aqui no Brasil, o pessoal, as elites condicionaram o povo a resolver as suas tretas na política. Cada um escolhe o seu galo, vão ficar aí um querendo fazer de um jeito, o outro querendo fazer de outro jeito. No fim ninguém resolve nada, a população fica ferrada, sem porcaria nenhuma e à mercê de uma reeducação de consumo. A gente já tá vendo aí vários bilionários falando sobre renda mínima, renda universal, e falando que essa renda universal ela não é pouca, não é um valor pequeno, porque a sociedade vai ter que entender como consumir melhor. E dentro de uma visão, de um princípio de consumo, a sociedade vai se reeducar. E nessa levada já tem gente falando que produto industrializado gasta muita energia. Não se esqueça que o robozinho da elite, os robozinhos, eles precisam de muita energia e obviamente essa energia vai ter que vir de algum lugar. Então vai ser da limitação do indivíduo e de vários outros setores que gastam muita energia. Inteligência artificial acaba gastando também muita energia, então você tem uma inteligência que gasta muita energia controlando um robô que gasta muita energia. É igual aí a todo mundo se ferrando. Então, se antes a vaca peidava muito, tem que cortar a carne. O agricultor está desmatando muito, tem que reduzir milho, soja, produtos básicos que compõem a alimentação de muita gente, arroz, soja. Agora, as fábricas estão gastando muita energia, ou seja, eu não sei muito bem, quer dizer, saber eu até sei, só que eu não posso falar, mas onde que esse pessoal vai chegar, porque cortaram a proteína, cortaram o cereal e agora estão cortando até o lixo industrial que a população compra para não morrer de fome. Assim, é papo de maluco. Só que, obviamente, isso é menos relevante na cabeça do brasileiro médio, porque temos uma escala de grau de importância. A gente tem aí o Pastor Mirim. O Pastor Mirim é do capeta,
o pastor mirim é um apóstolo? O pastor mirim, ele pode ir para FEBEM? Reflita, porque obviamente consumo por classe, você aumentar o preço das coisas e deixar a inflação corroer a moeda, gastar mais do que pode, aumentar a dívida do Estado, um keynesianismo maluco, derretimento da moeda, inflação, carne só classe média alta, tecnologia só classe média alta, e bota imposto, bota taxação para proteger o mercado interno. As pessoas não estão entendendo que recursos raros e específicos só serão acessados pela elite e por uma classe média alta. E esse pessoal vai ficar um pouco machucado com o futuro, porque obviamente quando essa massa começar a sentir isso, sei lá, isso aí vai estar para 2030 que a massa vai sentir isso aí. Até mesmo depois de 28, quando começar a crise, eu acho que o pessoal ainda não vai entender que as camadas de classe já foram pré-estabelecidas e foram juridicamente alicerçadas. O que nos resta é rezar pelo caos. A única esperança é o caos, a única esperança é o povo ficar tiltado, ficar realmente maluco e dar uma escaralhada geral, porque senão não teremos outra solução. Não consigo ver uma esperança, até mesmo, proteja-se com Bitcoin e tal. Cara, mesmo com o Bitcoin, tu vai ter que, como eu já disse em algumas provocações passadas, você tem demandas e essas demandas precisam que você faça trocas com a sociedade. Se essas trocas forem limitadas, ferrou. Torcer para nossa adaptação brasileira não bater muito forte. O brasileirinho, ele se adapta de maneira muito prática e talvez aí o que deixa essa esperança um pouco menor, digamos que essa esperança aqui é 3 de 10, é pelo fato que o brasileiro ele nasceu para ser gado, ele tem uma adaptabilidade muito alta e o futuro vai ser de agenda de eventos. Tu aplica um evento, restringe consumo, aplica outro evento, restringe a liberdade, aplica outro evento, restringe o intelecto, e assim vai, o pessoal vai escamando a potência do brasileiro até todos se tornarem apenas zumbis incapacitados. Estamos muito, mas muito ferrados. E para finalizar com as minhas considerações finais, cara, evite o máximo cair nas armadilhas da elite. É datanismo cultural. Sim, cara, porque esse final vai ser complexo pelo fato de que a segregação se tornou lucrativa para a elite. A massa, ela é tão burra que até a segregação se tornou algo de valor. Então, quando você vê a massa se adaptando a um tênis que presta, é um tênis de 500, 600 créditos, 600 reais. Um celular bom pode custar 5 mil reais. E só essas coisas caras é que tem valor na sociedade. Você vê que é uma massa meio alienada, meio sequelada. Então, assim, já tá tudo muito encaminhado, assim, até a percepção da massa sobre o que é justo já tá muito encaminhada. Ao meu ver, isso é uma extração emergencial. Então, a elite sabe que vai haver uma redução de venda, vai haver crise e o pessoal tá vendendo o sonho e maluco tá caindo de paraquedas nesse sonho. Vai ter o crédito para viver, cotinha semanal e o povão, o importante é que eu tô com a camisa de 500 reais, 500, 600, se dane. Então assim, essa hipnose coletiva, não adianta lutar. Se feche alguma bolha minimamente racional, procure criadores de conteúdo que não estejam derretidos pela Babilônia, por toda essa loucura. E cara,
só se proteja, se guarda aí recurso, porque daqui pra frente é só o pessoal dando pau nos espaços produtivos, aumento de margem marginalizada, não entenda marginalizados enquanto pessoas que estão fora do circuito produtivo de determinado ambiente. Então, ela não tem capacidade de produção, logo ela não tem crédito, logo ela não tem acesso a espaços sociais que normalmente se mantêm com crédito. É até uma certa medida de segurança. O pessoal sobe o custo de espaços sociais para que os marginalizados não entrem. Pode discutir se é ético ou não, mas é o mundo que a gente vive. E obviamente, vamos viver de agenda crítica. Então, daqui a pouco já estourou energia no Chile, meses atrás. Daqui a pouco estoura uma energia aqui no Brasil. Aí daqui a pouco é crise hídrica. Daqui a pouco a China está comprando muita commodity. Vai faltar alimento no Brasil. Trump botou muita taxa lá na China, a China veio aqui, comprou nossos recursos, vamos ter que nos adaptar a uma nova ideia de consumo. Então, se você já viu mais ou menos aí o manual de sobrevivencialismo, começa a estocar cereal, começa a fazer uma dispensa aí na tua casa que o bagulho vai ficar sincero. Toda provocação é baseada em revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Não seja crédito temporal, não dê validação para ideias de condicionamento temporal. Ah não, vamos fazer determinada coisa por X período de tempo. Você estará sendo condicionado. Não aceite o tempo das elites. Não funcione dentro do tempo das elites, beleza? Essa é a provocação de hoje. Se tu acha que te trouxe alguma reflexão útil, já vem aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seu amigo, fala que tu achou um canal do Underground massa pra caramba. Já mete aquele 1.5, temos aí 43 provocações para você maratonar e entender como que a elite está tentando ferrar a sua vida, beleza? Então até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço.